de diversas empresas que têm todo o indicativo de serem de fachada. A testemunha não conseguiu descrever um serviço prestado por nenhuma dessas empresas. A Curitiba Consultoria, que fico triste aqui por referir à minha cidade, ele sequer esteve na cidade. Ainda assim, ele passou milhões de reais para empresas, uma delas que tinha aqui por sócio a esposa do Procurador-Geral de Benefícios do INSS, que inclusive é investigado por ter facilitado essa fraude contra os aposentados. E o que eu vi aqui também na esteira do colocado pelo relator, onde estão os documentos que poderiam comprovar esses serviços ou que poderiam aí demonstrar a própria inexistência desses serviços? E a testemunha, inclusive, aqui admitiu que se reuniu com outro potencial investigado para tratar dessa matéria recentemente, né? Onde está a documentação dessas empresas, desse senhor também, Gustavo Gaspar? Isso foi informado ao Supremo Tribunal Federal no curso das investigações dessa atividade de mudar a situação jurídica dessas empresas. Enfim, eu acho que existem aí elementos, né, secundando o próprio relator, para que se postule a prisão preventiva, porque aqui, no mínimo, e aqui com todo respeito à testemunha, aqui é uma lavagem de dinheiro, uma simulação de prestação de serviço para praticar um estelionato contra os aposentados e pensionistas desse país com fraudes documentais praticadas em série. Então, há um risco igualmente, não só à ordem pública, mas à investigação e instrução do processo. Obrigado, presidente. Senhor Rubens, o senhor disse que trabalhou durante 6 meses recebendo R$6 mil e que depois foi convidado a, aspas, estruturar empresas e aí passou a ganhar R$70 mil. Isso está correto? Não. O que foi que o senhor disse, então? A afirmação que eu comecei iniciando com salário de R$6 mil e depois houve um crescimento gradativo. Não é que eu saí de 6 mil para 70 mil. Isso, eu nunca disse que não foi gradativo, mas tá correto você dizer que passou a ganhar 70 mil dentro desse processo de estruturar empresas? Não dentro do processo de estruturar a empresa, mas sim no desempenho das minhas funções. No desempenho do quê? Das minhas funções dentro dessa estrutura. E quais eram as suas funções da estrutura? Era simplesmente cuidar do administrativo, contas a pagar e receber. E parece uma função bastante simples para quem recebe R$70 mil. No início da sua exposição, você disse que nos últimos meses recebeu uma pequena gratificação por excesso de trabalho. De quanto foi essa pequena gratificação? As conotações sobre o assunto podem ser usadas para me incriminar, então permaneço em silêncio. Foi questionado aqui, o senhor confirmou que sacou R$949 mil em espécie e fez o pagamento para o careca do INSS. O senhor não se questionou do porquê fazer esse saque em espécie? Não. O senhor simplesmente achou normal sacar R$949 mil em espécie e fazer um pagamento para uma pessoa? A conotação sobre o desdobramento dessas operações pode ser usada para me incriminar, então prefiro ficar em silêncio. De fato, muito provavelmente incrimina, no mínimo, o senhor e quem recebeu um pagamento de R$949 mil em espécie. Depois de ser contratado ou indicado, melhor dizendo, pelo careca do INSS, você se encontrou com algum parlamentar? Nunca. O senhor se encontrou com algum ministro de Estado? Nunca. O senhor já entregou em espécie ou transferiu dinheiro licitamente para algum parlamentar? Nunca. A Vênus, que o senhor se referiu, ela, dentre os seus serviços, está a prover, segundo o senhor falou, educação financeira. Isso está correto? Correto. O senhor era um dos responsáveis por conduzir esse curso de educação financeira, essa consultoria de educação financeira? Não. Certo. A renda do senhor nos últimos 48 meses, segundo o senhor, foi de R$70 mil. Segundo o senhor também... Não afirmei isso, os últimos 48 meses. Bom, você afirmou isso logo no início, quando foi questionado pelo relator. Eu posso puxar das notas taquigráficas, mas não seria a primeira contradição do senhor aqui. Então, a partir de quando até quando o senhor passou a ter a renda de R$70 mil ao mês?
Sem muita precisão, acredito que a partir do fim do primeiro semestre de 2023. Certo. Então, a partir do final do primeiro semestre de 2023, até qual período você teve essa renda? Até março de 2024. Até março de 2024. Muito bem. Durante esse período, você teve uma renda de R$70 mil. Eu vou ignorar outras décadas de trabalho que você possa ter tido. Durante esse período, você teve uma renda de R$70 mil e você disse que seu carro é um Tiguan, que você não tem casa, que você mora de aluguel no Guará e que você tem R$300 mil na poupança. Me parece, até porque eu não imagino que a função que fez você receber R$70 mil foi a primeira função da sua vida, que esse patrimônio é incompatível com a renda, e incompatível eu estou falando do ponto de vista de ser inferior a uma renda de R$70 mil. Onde o senhor gastou o resto do dinheiro? Onde esse dinheiro está? O senhor não acumulou patrimônio com esse dinheiro? O que gastou tanto a ponto de você hoje ter um padrão de vida que parece incompatível com as movimentações financeiras que você fez nos últimos meses? As conotações sobre o assunto podem ser usadas para me incriminar, então me reserva ao silêncio. Bom, então, sempre que a gente faz um questionamento sobre saque ou pagamento de dinheiro em espécie, o senhor disse que não pode responder porque vai se incriminar. Sempre que a gente faz uma pergunta em relação a saber ou não saber que várias pessoas do seu relacionamento e que fizeram o senhor chegar na sua posição tem ou não tem relação com o INSS, ou o senhor diz que não sabe, ou o senhor diz que não vai responder para não se incriminar. Quando nós questionamos, quando o relator questionou, aliás, no início da oitiva, sobre eventuais indicações políticas para o senhor alcançar sua posição, o senhor também disse que não poderia responder sob pena de estar se incriminando. Então eu quero ilustrar muito claro aqui o que o senhor disse até agora, e o senhor me corrija se eu estiver errado em algum ponto. Até agora o que foi dito aqui pelo senhor é que o senhor foi diretor de uma empresa, de um diretor do INSS, cujo um dos sócios era um dos diretores do INSS, também diretor de uma empresa que tinha uma das suas sócias, a esposa do procurador do INSS, diz que foi indicado por essas posições pelo careca do INSS, então, diretor numa empresa de um diretor do INSS, depois diretor de uma empresa da esposa do procurador do INSS, e depois afirma, pelas suas próprias palavras, que foi indicado pelo careca do INSS, mas ao mesmo tempo diz não saber de nada e não ter nenhum envolvimento com o objeto da investigação. Sr. Rubens, eu não sou nenhum gênio da raça, mas me parece evidente que essa história é muito pouco verossímil. Você está me dizendo que você foi contratado e dirigiu e era responsável por notas fiscais, operações financeiras e administrativas de duas empresas comandadas e que tem como sócios pessoas diretamente ligadas ao escândalo, que chegou a essa posição por causa do principal articulador desse escândalo, pelo menos até agora. Eu duvido muito que o careca do INSS haja sozinho, sem respaldo político, que não tenha indicação ou respaldo de deputado federal, de senador, que não tenha respaldo de ministro de Estado. Duvido muito que alguém chegue numa posição de movimentar bilhões de reais num cargo que depende de respaldo político, num cargo que estava reservado a um partido político e que não tenha respaldo de um político, e que não tenha respaldo de um mandatário. Mas enfim, mais uma vez resumindo, diretor de duas empresas, ou responsável por operações financeiras de duas empresas, de duas pessoas que estão sendo diretamente investigadas pelo escândalo do INSS. Chegou a essas posições por causa do careca do INSS. Me parece uma coisa tão ilógica quanto dizer que, não sei, tem um prato que tem arroz, tem salmão cru, tá envolto em alga, mas não é sushi. Assim, eu não consigo acreditar como é que uma pessoa chega numa posição que, coincidentemente, sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma indicação política,
de um sujeito que era diretor do INSS que estava envolvido na fraude, de uma esposa do procurador do INSS que foi quem permitiu a fraude e quem ignorou os avisos do próprio corpo técnico, dos seus próprios assessores para permitir a fraude, e ao mesmo tempo diz ter chegado nessa posição pelo principal articulador da fraude. Assim, presidente, sinceramente, dadas as diversas contradições que foram, aliás, brilhantemente apontadas pelo deputado Duarte Júnior, e pelos questionamentos e pelo apontamento também feito pelo deputado Alfredo Gaspar em relação à ocultação de documentos, eu acredito, com todo respeito já futuramente à decisão que Vossa Excelência vai tomar, mas que esta CPMI sairia muito desmoralizada e, em certa medida, até perderia a razão de ser, se frente a todos esses crimes que são tão patentes, que são tão flagrantes, o senhor Rubens não saísse preso daqui. Essa é a minha manifestação, já antecipando tanto o meu voto em relação à prisão preventiva, como também o meu endosso e meu apoio caso Vossa Excelência decida pela prisão em flagrante. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Kim Kataguiri. Domo arigatou, Kataguiri-san. O senhor Rubens Oliveira Costa veio aqui como testemunha, debaixo de um habeas corpus em que foi dado a ele o direito de se silenciar sobre os assuntos em que ele poderia se autoincriminar. Esse direito foi respeitado do começo ao fim desta CPMI. Em todos os momentos ele foi instado a falar respeitosamente, teve todos os momentos com seu advogado respeitados e esta CPMI buscou a verdade a todo momento. Quero dar uma informação técnica aqui. É importante mencionar que a CPI segue o princípio da colegialidade, razão pela qual a imputação da condição de investigado ou testemunha a determinada pessoa decorre de uma decisão colegiada, jamais da posição isolada de um ou de mais membros. Não está aqui ninguém que queira uma condenação antecipada de quem quer que seja, porque nós estamos aqui para investigar, mas está aqui quem tem de zelar pela lei e pela Constituição. O que nós vimos hoje, o Brasil assistiu, é mais uma vez o silêncio de quem conhece, sabe como funcionou e não quis trazer informações quando foi perguntado sobre o maior esquema de roubo dos aposentados no Brasil. Nessa comissão, nós vemos aqui a todo momento o depoente tentando não dar informações corretas a este parlamento, esconder documentos, fugir das respostas e muitas vezes ocultar a verdade. Mas aqui, senhores, e quero deixar isso muito claro, não é terra sem lei. A nossa paciência, ela tem limites e a nossa determinação, não. Nós vamos até o fim com essa investigação. O crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal é gravíssimo. Quem mente diante dessa CPMI não afronta apenas os deputados e senadores, afronta a nossa lei, a Constituição e o povo brasileiro. Quando alguém esconde a verdade aqui dentro, é um desrespeito, especialmente, neste caso, aos aposentados na fila do remédio, a viúva que chora para pagar as contas, quem faltou dinheiro no final do mês, para tudo isso. E está muito claro pela documentação que nós temos nessa CPI que o esquema era totalmente conhecido, especialmente pela experiência profissional da testemunha que veio até esta CPMI. Por isso, essa presidência encaminhará imediatamente o pedido de prisão e as representações criminais cabíveis contra a testemunha. Está registrado em ato o comportamento do depoente nessa CPMI. Diante das mentiras constatadas, das contradições flagrantes, da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, diante do flagrante delito, eu neste ato dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Determino, Vossa Excelência não pode mais se manifestar, senhor advogado, agora só nos autos. Determina a Polícia Legislativa do Congresso Nacional que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais e que seja